Salve, salve, dorameiras de plantão! Eu sou a Saria Heider e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui para falar de The Third Charm, um dorama protagonizado pelo Seo Kang-joon e Ai-sun. Essa é uma história de amor que se divide em 3 períodos de tempos diferentes, no total 12 anos. O objetivo da personagem interpretada pela Ai-sun naquele período de tempo, no primeiro, é se tornar uma grande cabeleireira no futuro. Então ele está cursando ali, tentando aprender os ofícios da sua profissão. Já o personagem do Kang-joon frequentava a faculdade, era um típico nerd que fazia tudo certinho, bastante preocupado com a higiene pessoal e tinha um intelecto ali muito grande. Embora eles tenham se esbarrado antes, podemos dizer que eles se conheceram oficialmente no encontro às cegas marcado por seus amigos, que tinham tudo pra dar errado, mas acabou dando bem certo e sendo bem divertido. De maneira natural e inocente, eles acabam dando ali o primeiro beijo. Não vou explicar em detalhes pra vocês, mas depois desse primeiro beijo, eles acabaram decidindo namorar. Esse namoro vai acabar durando só um dia, e um monte de coisas acontecem nesse dia. O namoro deles começa oficialmente quando a Ai-sun aparece na universidade, onde o personagem do Kang-joon estuda, e diz pra ele que eles estão tendo seu primeiro dia. Mas aquela noite estava longe de acabar, e enquanto eles estavam ali se divertindo, criaram várias memórias muito boas naquele evento. O que acontece é que uma aluna do passado, uma aluna que conhecia a Ai-sun quando ela estava na escola, fica com ciúme, inveja dela por ela estar recebendo atenção e estar conquistando coisas mesmo sem frequentar uma faculdade. Então ela decide esparrar pra geral que a menina nunca foi pra faculdade, que ela é pobre e só fica trabalhando numa cabeleireira de ajudante, falando que ela não tem dinheiro nem nada. Estragando a noite, fazendo com que a Ai-sun vá embora triste e ali deixa o Kang-joon pra trás e termina ali a good vibe que tava tão boa da noite. Depois de dias sendo ignorado por ela e tentando conversar com ela, ele descobre onde ela mora e vai até ela para que os dois possam conversar sobre o que aconteceu dias atrás, naquele dia lá da festa. Mas ela simplesmente despacha ele, diz que não suporta mais vê-lo, que ele é patético, e acaba ali que os dois terminam. Como era a primeira experiência dele com o primeiro amor, aquela situação toda deixou ele bastante arrasado e destruído, e aquilo afetou a vida inteira dele. O que ele não sabia é que o irmão dela, que trabalhava com construção naquele dia, havia sofrido um grave acidente. Havia ficado internado entre a vida e a morte, e quando acordou, foi descoberto que ele ficou paralítico. Ele perdeu os movimentos da perna. Naquele dia, ela havia descobrido que ia ter que começar a sustentar a família, cuidar das coisas, porque o irmão dela havia ficado em uma situação difícil. Naquele dia, a vida dela mudou drasticamente. Dela, da família dela. Ele não fazia ideia. Sete anos depois, após o Kang-joon ter desistido de tudo que ele realmente gostava e ter se tornado policial por causa dela e de tudo aquilo que aconteceu, e sem nunca ter descoberto aquela história do irmão dela ter ficado doente e paralítico naquele dia, os dois acabam se reencontrando de maneira bem aleatória. Ele invadiu uma balada que estava acontecendo, uma festa pro final do ano ali, o ano novo, para prender um bandido muito perigoso, e lá ele acaba se reencontrando com ela. Apesar dos dois se reencontrarem, não vá achando que esse dorama é daqueles doramas fofos e delicados, onde tudo dá certo, as coisas acontecem como você quer, os personagens estão felizes para sempre e coisa e tal e coisas. Não. Ele retrata muito bem o relacionamento de pessoas de maneira bem realística. Então, eles acabam passando por várias dificuldades depois que se reencontram. Depois que ele descobre o que ela teve que passar no passado, ele começa a se sentir mal por ter ficado tão magoado e ter dado birra sobre ter sofrido um término quando ele não estava quando a dor dele nem sequer se comparava à dela. E era mais como se ele estivesse dando uma birra como uma criança do que realmente sofrido.
ele vai atrás dela desesperado para poder consertar as coisas. Depois desse reencontro dos dois resolverem os mal-entendidos, eles começam a namorar. Aí vocês perceberam que é a segunda vez, o segundo time. Ele é bem sucedido em sua carreira de policial e ela também ficou bem sucedida e acabou se tornando uma ótima cabeleireira. Para alguém que no passado não conseguia fazer nada sem deixar os seus pacientes traumatizados, ela se deu super bem e melhorou bastante. Depois que a Isun se encontra com um cirurgião plástico e acaba fazendo o cabelo dele ali e os dois se conhecendo, acaba que a história muda um pouco o clima e você começa a perceber o quão ciumento o Kang-joon pode ser por se preocupar até com as pequenas besteiras da vida e sentir ciúme de algo tão besta e simples. A verdade é que depois que ele tem uma conversa com ela e ela fica fazendo uma espécie de ciúme pra ele sobre os homens, ele acaba ficando ciumento e pedindo pra que ela não faça mais o cabelo de nenhum homem. Parece que muita gente não percebeu isso, mas ela realmente fala pra ele com a intenção de provocá-lo o ciúme e deixá-lo preocupado com isso, quando antes mesmo, segundos antes dela falar essa frase, ele não demonstrava nenhum tipo de ciúme e interesse no assunto. A partir daí, quando ele vê que ela está fazendo o cabelo de outro homem depois de prometer pra ele que nunca mais faria uma coisa dessas, ele fica extremamente ciumento e exagerado. Se você já achou ele besta aí, imagina quando ela faz uma sessão de fotos após ela ter sido reconhecida pelo seu próprio trabalho. Ao invés de ficar com orgulho da sua namorada, como seus amigos, ele acaba tendo umas atitudes bem idiotas e falando besteira pra ela, dizendo que ela tava se revelando demais e que aquilo tava exagerado. Pelo amor de Deus, né, Kang-joon? Pra completar a cereja do bolo, o cirurgião plástico de antes, que causou um grande ciúme pra ele, continua aparecendo, mostrando interesse na namorada dele, fazendo as coisas que deixam os dois em situações bem delicadas. Pra completar as coisas, o Kang-joon se mostra uma pessoa meio orgulhosa, porque apesar de perceber que ele estava errado e que magoou a menina, ele fica ali seguindo ela de longe, ajudando ela à distância, ao invés de chegar nela e dizer o que ele estava errado e pedir desculpas. Ele não entende muito bem a sua personalidade e fica confuso sobre o porquê que ele não consegue se perdoar ou perdoar ela, e simplesmente fica ali guardando aquele rancor dentro de si, mesmo sabendo que ela não fez nada de errado. Finalmente, o Kang-joon percebe que as atitudes dele estão afastando e magoando a namorada dele. Deixando seu ciúme de lado, ele tenta confiar mais na sua namorada, e mesmo quando ela diz pra ele que estava com um cirurgião plástico, que eles estavam juntos, ele diz pra ela que ela não precisa se preocupar, que ele não se sente mais inseguro e que ele vai ser uma pessoa melhor agora. Acontece que ela viu ele tendo um momento ali como oficial, conversando e tal, e ficou com bastante ciúmes. Ela tentou jogar essa coisa de dizer que estava com um cirurgião plástico pra deixar ele enciumado. Mas ele, na verdade, foi bastante compreensivo e agiu de maneira natural. Ainda disse pra ela com quem ele estava, que ele comeu com o oficial e que os dois ali eram amigos. Ela ficou bastante chateada e, pra falar a verdade, acabou recebendo o que a gente chama de um tapa na cara, porque ele foi bastante sincero em tudo. Diferente dela, que toda vez que tava com o cara, mentia, dizia que não, que tava sozinha, enfim. Causando ali aquela desconfiança e desconforto entre os dois. Acaba que ele faz exatamente o oposto. O que você precisa saber sobre The Third Charm? É uma história cheia de momentos tristes, em que eles ficam magoados. Um acaba sempre magoando o outro, como realmente acontece na vida real. Quando duas pessoas namoram, você pode ter certeza que elas vão se machucar, porque as personalidades ainda estavam, em desenvolvimento, e vocês ainda estão tentando entender e se adaptar um ao outro. Porém, enquanto o Kang-joon está completamente determinado a se adaptar e mudar para se adequar a ela na verdade não muda e continua a mesma pessoa, continua tendo o mesmo tipo de comportamento, e acaba que ela não acompanha ele em nenhum momento e só ele que fica se adaptando por ela. Por causa disso, ela acaba decidindo terminar com ele. E aí vocês sabem que vai passar mais um período de tempo aí, até que os dois se reencontrem de novo. E será que dessa vez eles vão estar mais maduros? Será que agora eles vão falar mais sobre os seus problemas, falar o que está no seu coração, e dessa vez vai dar certo? Bem, eu não sei, porque pra falar a verdade ainda não terminei o dorama.
quando eu terminar, farei a parte 2 desse vídeo falando sobre o que acontece na parte final, na rota final, no terceiro encontro desses dois. O que acontece? Como é? O que que eles fazem? Eles conseguem melhorar, ser pessoas melhores agora, mais evoluídas, tomando decisões mais sábias, enfim, sendo mais abertos? Será que esse período que eles ficaram longe dessa vez deu certo e fez eles entenderem melhor sobre eles mesmos e relacionamentos? É sobre isso que vamos falar no próximo vídeo sobre The Third Charm. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos e fiquem atentos aí à parte 2, falando sobre o final desse dorama.